Chegaram nossas coleguinhas novas, carinhas conhecidas por aqui já. Esses dias elas estavam num curso aqui já. Se apresentem para os colegas, de onde vocês são. Elas são de Porecatu. Escondidas. Esses dias eu fui para Londrina, eu passei a entrar lá, lembrei. Porecatu. Fui lá fazer um curso no tribunal. Só. Eu vi, acompanhei lá nos posts. Passei por lá pertinho. Sim. Então, gente, nós somos de Porecatu, que é ali pertinho de Londrina. Eu trabalho lá na prefeitura do município, ela trabalha na Secretaria de Educação. Eu movimento lá na prefeitura o CIT, vocês devem conhecer, trabalho com o CIT, o CIT-PC. E é isso, gente. Estamos os mais modernos. Mais um pouquinho. Não, vocês vão ouvir, eu vou pedir para ela contar amanhã, uma em específico, assim. Não, hoje pode contar as novas, mas uma história delas lá de terceiro setor, de entidade, sim, que, gente, estou usando como exemplo nos cursos, inclusive. Não vou contar o santo, mas é um exemplo, assim, sim. Elas trabalham diretamente... Como é que é? Você é advogada, mas trabalha com a parte do CIT só, né? E transferência e tal. E você também envolvida na Secretaria de Educação com entidades do terceiro setor, né? Então, o pessoal aqui... Querem falar rapidinho de novo, só para... Só responsável pelo sítio lá. Aí, meu nome é Margot, também sou da prefeitura de Pato Bragado, sou responsável pela cozinha ali. Legal. Ah, ótimo. Bem legal. Meu nome é Wellington, eu venho de São Francisco do Sul e sou computador. Meu nome é Solange, sou tesoureiro com a Horta Serra. Legal, Quase vizinho de vocês. Lá no norte também. Porecatu, vocês? Porecatu. Porecatu, Maringá? Londrina. Que é 90 quilômetros de Londrina. Pertinho. É perto. Moda da Serra é pertinho de Londrina também, né? Acho que é. Tem uma amiga minha que está morando lá agora. Mas ela está morando em Itamarana. Eu fui lá em Itamarana esses dias atrás. Agora ela foi para Mauá da Serra. Tem uma empresa grande lá, como é que é? Bela Agrícola. Bela Agrícola. Uhum. Bom, gente, então antes estávamos falando sobre subvenções sociais, as meninas que chegaram agora. Subvenções sociais, então, gente, é quando o município vai repassar lá recurso para alguém e essa opção for a mais econômica, né? Então, é quando se comprova lá que tem um hospital que vai ter repasse, por exemplo, o município repassar dinheiro para esse hospital que existe, que é sem finalidade lucrativa, ele vai ser ainda mais vantajoso do que se tiver um hospital, né? Tiver que manter esse hospital com recurso público. Então, estávamos falando antes de subvenções sociais. E o valor das subvenções será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição da sociedade. Então, isso entra muito na questão do hospital que a gente estava falando antes, né? Então, o valor vai ser calculado com base nos atendimentos, com base no que está à disposição lá, né? Que aí a gente estava falando antes de todo aquele estudo, justificativa, né? Não sei se é o caso de vocês lá em Porecatu, tem hospital também que recebe recurso ou não? É municipal. Não é uma entidade de terceiro setor que vai receber recurso. O hospital é municipal. É municipal. Então, no caso de vocês, tem um hospital municipal. Não era viável. O Porecatu já foi municipal, aí perdeu, né, passou para terceiro, depois aí voltou. Então, tem um hospital municipal, não um hospital que é uma entidade sem fins lucrativos. Sim, entendi. Quantos habitantes que tem mesmo, só para... 13 mil.
O pessoal aqui, 13, 10. Não, 6. 6? É menos? Nem sei se não tem 6. Tinha entendido antes que era 10. É no oeste. É perto. Já ia pedir para imitar. Não. Pato Bragado, a cidade delas é perto de Cascavel, região oeste. E daí o Rico lá, São Francisco do Sul, litoral catarinense. Sim, litoral, né? Arrecadação de 50 milhões por ano. 60, né? Você falou? Eu acho que nosso orçamento tem 50. Eu já entendi 60. Por mês ou por... Eu acho que Por mês, né? Não é por ano, não. Estou aqui. Por ano são nossas cidades. É por mês. Sim. Eu falei aqui, daí fiquei pensando, não faz sentido, né? Não, a arrecadação deles é, altíssima. Pensa uma arrecadação dessa para um município de 50 mil habitantes, é um município relativamente pequeno, né? Arrecadando. Qualidade de vida, né? Oi? Por aí mesmo. É uma boa. Você que já estava falando antes de aposentadoria e tal. É um investimento. E agora ficou complicado, né? Sim. Melhor não se aposentar. Se vocês acham que não vão ter, imagina quem está entrando agora. E, né, nós que... E teoricamente, né, se a gente for pensar bem sério, né? Eu não sei se o município de vocês tem fundo? Não? Todo mundo, ninguém tem fundo? O Rico tem, né? Nós tínhamos, aí foi extinto. Nós temos também, nós temos ainda. Mas, gente, não vai ter dinheiro. Não vai. Não vai. Sim. Não vai ter. Daqui 30 anos, sei lá, 30, 25, sei lá quantos anos. Eu nem me intero muito dessas questões da aposentadoria, nem sei mais como que funciona, porque eu tô achando que não vai rolar, não. Não vai. Com 70, né? Quem sabe? 57 vai dar quantos anos? 35? O meu é com 57 também, então. 57. Até lá vamos fazer concurso lá, né, no litoral de Santa Catarina. Não sei se no município de vocês tem aquela lei que pode trocar de município. Lá, sim. Como assim? Tipo assim, o professor concursou lá em Marilândia e tem outra em Palau da Serra. Que se interessa em trocar com ela pelo concurso de Marilândia, Faz a pergunta. Anos atrás nós tínhamos, muitos anos atrás. Mas agora... Mas essa lei não foi votada? Vamos negociar aqui com ele para ele ter interesse em sair de Santa Catarina e trocar com a gente, né? Não, mas no meu não tem isso. Não. Lá eles faziam isso há uns 5 anos atrás, professores principalmente. Porque vem muitos professores de fora, mas daí não é só um professor. Sim. Pode ser qualquer um. Não sabia dessa. Gente, e daí, falando ainda aqui da questão das subvenções, não é qualquer entidade que pode receber essas subvenções. Que entidades que podem receber? Entidades que julguem satisfatórias. Mais um detalhe, que estejam em dia com as suas obrigações, né? Vocês conferem lá quando vão transferir dinheiro? Não tem negativa e se é limitado? Confere? Oi? Então, lá na certidão bloqueada, nós 3. E daí não pode repassar, né? Então, Aí vai ver, né? Tendência, eu não sei.
Então, tem toda essa questão burocrática, né? Não é para qualquer pessoa que pode reembolsar dinheiro. Simplesmente porque o prefeito quer lá, né? Um exemplo. Certo? Então, tem que primeiro que tudo. Daí a gente entra um pouquinho na questão de prestação de contas também, que a gente vai falar melhor amanhã. Mas, primeiro de tudo, tem que prestar o serviço, né? Tem que estar à disposição em serviços, tem que prestar contas, tem que estar com certidão em dia, com os tributos em dia, tem que estar em dia no CIT, né? Então, tem todos esses requisitos que precisam ser respeitados para estar fazendo um repasse de dinheiro. Afinal, a gente está falando de dinheiro público, né? Sim. Ah, tá. Obrigada. Olha, a gente tem o Silvio, que está nos assistindo em casa, e ele mandou aqui, ele é de Barreto, município de Pereira Barreto, de São Paulo, 25 mil habitantes, 110 milhões de arrecadação. Não é mais rico, perdeu. Sou tesoureiro da Câmara Municipal e temos da Câmara também. E temos 5,8 milhões de repasses anuais. 5,8 milhões de repasses anuais. Dá, tipo, muito mais do que a gente. Obrigada, Silvio, por ter mandado suas informações, compartilhado aqui com a gente. Então, é uma realidade diferente, mais rico que o nosso colega aqui. Obrigada, Silvio, mesmo, que está nos acompanhando em casa. E de São Paulo, né? Então, a gente está aqui em Paraná, Santa Catarina, e tem alguém de São Paulo também com essa realidade lá nos acompanhando. Enfim, gente, então, falando aqui da questão das certidões, né? Tudo em dia, para estar recebendo dinheiro lá do setor público, né? Que é um dinheiro público. Beleza? Até aqui? Aí a gente tem também as subvenções. Estávamos falando aqui de subvenções sociais, né? Então, subvenções sociais são aquelas que são repassadas lá com finalidade de saúde, educação, assistência social e para entidades sem fins lucrativos, né? Que são as finalidades essenciais. E aí a gente tem aqui as subvenções econômicas, que estão lá no nosso orçamento e que daí não são com essa finalidade social, são com finalidade mesmo de adquirir algo e tudo mais. E aí, falando aqui dessas subvenções econômicas, são consideradas subvenções econômicas as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda pelo governo de gêneros alimentícios. Então, quando a gente está falando de economia, de subvenção econômica, a gente está falando lá de finalidade lucrativa, né? E o governo utiliza essas subvenções econômicas quando se trata aqui de gêneros alimentícios e ele precisa comprar, adquirir lá, e está tendo uma diferença aqui entre preço de mercado e preço do qual ele está pagando. Então, para essa finalidade, ele utiliza as subvenções econômicas. E também pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Aqui a gente fala de questões de incentivos do governo, né, quando ele paga lá a bonificação para um determinado tipo de cultura, alimento produzido. Então, essas são as subvenções econômicas. E a Lei de Orçamento, a LOA, não consignará ajuda financeira a qualquer título a empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei. O que quer dizer isso, gente? Não existe uma dotação, uma subvenção econômica para cobrir déficit de alguma empresa, por exemplo, a não ser que seja de interesse público e tenha isso numa lei especial. Mas, então, subvenção econômica, ela tem finalidade econômica, ela vai ser repassada com uma finalidade lucrativa, digamos assim, mas tem que ter autorização em lei. Então, a autorização, a subvenção social, ela também depende de autorização em lei, e a subvenção econômica também, né? A diferença é que uma é com finalidade lucrativa e outra com finalidade não lucrativa.
que a gente tem uma definição de convênios. A gente já falou antes dos termos de convênios, né? O que são termos de convênio, gente, que a gente viu antes? Termo de convênio é quando a União manda dinheiro para alguém, né? Tem convênio lá em Porecatu? Tem, né? A gente estava falando aqui antes, o pessoal relatou alguns exemplos. Que convênios que vocês têm lá em Porecatu? Isso. São convênios. Convênios, né? Então, só, Silvio, você que está nos acompanhando em casa, qualquer coisa que você queira relatar, qualquer dúvida que você queira perguntar também, continua mandando aqui para nós seus comentários. Tá? Então, só falando aqui um pouquinho sobre convênios. Então, a definição de convênios: ajustes firmados em casos justificadamente excepcionais de comprovado impedimento para sujeição da entidade parceira aos procedimentos de qualificação como organização social ou organização da sociedade civil. E isso está previsto na Lei 866 de 93. Então, gente, o que quer dizer isso? Primeiro, Lei 866 de 93 aqui é uma lei que ainda está válida, né? Certo? Qual que é a lei que vem substituir a 866 aqui? 1433 de 21, né? Era para ter sido esse ano, né? A utilização dela, a obrigatoriedade dela, foi prorrogado para o ano que vem, abril do ano que vem, né? Então, esse ano ainda estamos falando de 866 de 93. E o que tem a ver a 866 de 93 quando a gente está falando aqui de repasses de convênios, né? Convênio, gente, é uma parceria, né? Convênio é uma parceria entre as entidades, certo? Entre a administração pública e as entidades, né? E quando que é feita uma parceria? Quando for comprovadamente julgado mais vantajoso, né? Se não há parceria, pode existir uma compra de algo, né? E uma licitação, consequentemente. Então, assim, Lei 866 disciplina licitações, né? Compras, serviços com entidades de finalidade lucrativa. E, quando não há essa compra, existe aqui a previsão na própria lei dessas parcerias, desses convênios, certo? Então, hoje ainda a gente fala da 866 de 93, mas, ano que vem, né, se não for prorrogada de novo, vai ser a Lei 14 aqui, que vai trazer disciplina também para essa questão de convênios. E daí, na questão de convênios, antes vocês estavam utilizando esse termo, né? Foi um termo um pouquinho diferente, né? Concedente, isso. Então, quando a gente fala de convênio, a gente tem o convenente, que é o órgão público que celebra o convênio, e a gente tem a entidade do terceiro setor, que vai ser beneficiária desses recursos, que é a entidade, então, conveniada. Então, convênio, parceria entre a administração pública e terceiro setor, convenente, que é o órgão público que vai celebrar o convênio, e conveniada, que é a entidade do terceiro setor que vai receber lá os recursos. Certo? Além dos convênios, a gente tem aqui uma outra modalidade de parceria, que são despesas decorrentes da lei de orçamento e destinadas a atender despesas de capital, de autarquias e fundações instituídas pelo poder público e entidades privadas sem fins lucrativos. Então, o que diferencia, o que vai diferenciar aqui convênio, que é o que a gente já estava falando ali, que tem que ter uma justificativa, né, que vai lá para um hospital, por exemplo, que vai lá para a PAI. E quando a gente fala aqui de auxílio, qual que é a diferença, gente? Então, convênio, a gente estava falando antes de despesa corrente, a gente estava falando de operacional, né? Quando a gente fala de saúde, educação, assistência social, a gente está falando de despesas operacionais, certo? O que é operacional? O básico lá, né? As operações do dia a dia. Quando a gente fala aqui em auxílio, a gente está falando em despesa de capital. Que é o que mesmo? Que você falou antes? Investimento. Então, quando há o repasse, aí a gente está falando aqui autarquias, fundações
E entidades privadas sem fins lucrativos. Estamos falando aqui de fins lucrativos, mas, além disso, de autarquia e fundações. O que são autarquias e fundações, gente, só a título de curiosidade? Lembra o que são autarquias? Administração indireta. Exemplo de autarquia, universidades, por exemplo, são autarquias. Fundação, FUNAI, a gente tem uma fundação do setor público que é a FUNAI. Então, esses tipos de entidades, quando o governo manda recursos para cobrir despesa de capital, tanto de autarquia, fundação, entidades sem fins lucrativos, a gente está falando de auxílio. Então, qual que é a diferença, gente? Mandou recurso lá para a saúde, para a educação. A gente está falando de despesa corrente, despesa operacional. Então, a gente está falando de convênio. Aqui, a gente está falando assim, mandou recurso para fazer um investimento, para construir algo. Aí, a gente está falando aqui de auxílio, certo? Então, auxílio vai ser um repasse, mas para atender despesas de capital, para fazer um determinado investimento. Aí envolve aqui o setor sem finalidade lucrativa, o terceiro setor. Certo? Então, quando o governo manda dinheiro para construir algo, por exemplo, lá no terceiro setor, quando existe uma parceria para isso, a gente está falando aqui de auxílio e não de convênio. Ficou clara essa diferença? Convênio, despesa corrente, atividades essenciais, operacionais, e despesa de capital, auxílio. Certo? Ainda tem as contribuições. Transferências correntes ou de capital. Então, aqui a gente está falando das duas. Pode ser qualquer uma, tanto corrente como capital. Previstas na lei orçamentária, previstas na LOA. Concedidas por entes governamentais a entidades sem fins lucrativos. Então, aqui, estamos falando só das entidades do terceiro setor, independentemente de contraprestação diretas em bens ou serviços. Então, assim, gente, quando a gente fala de convênio, a gente está falando lá de hospital, né? Vou pegar o exemplo aqui de vocês. Hospital tem que colocar à disposição da população lá os serviços, né? E daí, por isso, ele vai receber recurso, certo? Então, aí a gente tem o convênio. Quando a gente fala aqui em auxílio, a gente está falando de despesa de capital, investimentos. Então, a gente tem auxílios. E aqui, a gente está falando assim, pode ser corrente ou capital, vai ser uma contribuição do governo. E ele não precisa colocar à disposição, não precisa ter uma contraprestação em bens ou serviços. Então, o governo simplesmente vai dar uma contribuição para uma entidade sem fins lucrativos, vai ter um termo aí para isso. Mas não há contraprestação direta de bens e serviços. E pode ser tanto corrente como de capital. Certo? Gente, e daí falando um pouquinho aqui de parte contábil agora. Eu falo contábil, mas que vocês estão lá diretamente ou indiretamente envolvidos também, né, quando a gente fala aqui de terceiro setor, que é a classificação das transferências. Vocês já devem ter visto lá no orçamento de vocês, né? Esses elementos de despesa aqui, 41, 42, 43. Já viram? Já, né? Então, quando se trata de contribuições, é o elemento de despesa 41. Quando se trata de auxílios, é o 42. E subvenções sociais, o 43. O que é esse elemento de despesa, gente? Só para a gente entender aqui. Então, quer que... Sim, vou explicar para vocês. Gente, vamos imaginar lá a LOA de vocês. Certo? Lembram da LOA de vocês? Não tem lá um númerozinho? Ou até quando vocês vão fazer empenho, quem trabalha com empenho aí. Vocês não selecionam lá um númerozinho da despesa? Sim, né? Por exemplo, 4.4, ponto 1, ponto 2, ponto tal, tal. Ou então 3.3, ponto 93, tipo, não tem aquele númerozinho? Tem, né?
Então, a classificação da despesa, essa numeração da despesa, na verdade, ela é dividida nesses seguintes itens aqui. O primeiro número é a categoria econômica. Então, a categoria econômica de despesa ou vai ser corrente ou vai ser capital. Certo? Certo? Ou vai ser corrente ou vai ser capital. Corrente é quando forem despesas operacionais, né? Que é o que a gente já falou antes de corrente, que é aquilo que a gente usa lá para saúde, para educação, para material de consumo, para energia elétrica. Então, isso aqui vai ser corrente. Isso. Começa com 3. Corrente. Né? Começou com 3, a despesa começou com o número 3, é corrente. Começou com o número 4, despesa de capital. Então, 3, despesa corrente, 4, despesa de capital. Certo? Certo isso? Quando vocês vão fazer o empenho, lá na louça, vocês vão ver esses números. Ou 3 ou 4, começa. Aí, depois, a segunda numeração é o grupo de natureza da despesa, GND. Agrega elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. Então, o que é esse grupo? A gente tem aqui os numerozinhos também, gente. Número 1, quando for 3, 1. A gente sabe que é uma despesa corrente que trata de pessoal. 3, 2, juros e encargos da dívidas. E 3, 3, que é a nossa maioria lá, né, de empenho que a gente faz. Por que é o 3? Não é nem pessoal, nem juros. Então, todas as outras despesas vai ser aqui nessas outras despesas correntes. Então, quando a nossa despesa começa com 3, 3, é uma despesa corrente, outras despesas correntes. E aí, dentro de capital, existem investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida, que é essa numeração aqui também. Então, 4.4, 4.5, 4.6. Pergunto para vocês, qual que é a diferença, falando aqui de despesa de capital? Qual que é a diferença de investimentos e inversões financeiras? Lembra o que é inversões financeiras? Não? É a mesma coisa que investimentos. Vocês faltaram umas aulas aqui, né? Faltaram umas aulinhas. Umas substituições. Na Unioeste, né? Despesa de capital, gente, que é inversões financeiras. Inversões financeiras é a mesma coisa que investimento. É a mesma coisa que construir uma escola lá, por exemplo. A diferença é que inversões financeiras é quando um bem já está em utilização. Então, uma escola já existe, já está sendo utilizada. A entidade só compra. Então, a gente tem inversões financeiras. Investimento é quando constrói. Inversões financeiras é quando já está em utilização, mas não deixa... Tem a mesma característica de investimento, mas daí a gente chama de inversão financeira. Certo? Então, são duas classificações aqui. Ai, desculpa. Perdi. Aqui. Gente, deu para entender aqui a diferença entre brincadeiras à parte, tá? É um negócio bem controverso aqui, essa questão de investimento em inversões financeiras. Inversões financeiras nem se usa muito, na verdade, porque é um caso bem específico em que já existe uma escola, o setor público iria lá e compraria essa escola. Então, é um bem que já está em utilização, mas é a mesma característica de investimento, uma despesa de capital da mesma forma, certo? Então, e daí a amortização da dívida, a outra divisão. Então, o grupo de natureza de despesa aqui, ele pode ser 6 grupos. 3 dentro de despesa corrente e 3 dentro de despesa de capital. Certo? Aí, a gente tem aqui
Então, um exemplo que a Thais até falou antes. 339030. Né? Um exemplo bem comum lá de despesa. Então, a gente tem o código aqui. Combustíveis e lubrificantes, 339030. O 3 é de despesa corrente. O outro 3, outras despesas correntes, que vai ser o que a gente mais vai utilizar lá na instituição. Porque entra todas as outras despesas que não sejam ali de juros e de pessoal. 90. Essa daqui é a modalidade de aplicação, que é o próximo código, que já vou mostrar para vocês quais são as opções dessa modalidade de aplicação. E aí o elemento, que é o detalhamento aqui, material de consumo. E aí pode ter mais 2 elementos aqui que são facultativos, que é o desdobramento, que seria detalhar mais ainda o que é esse material de consumo, que seria, então, detalhar que é um material de consumo e é um combustível. Mas aí esse desdobramento aqui ele é facultativo. Então, vou mostrar aqui para vocês essa modalidade de aplicação, que é os outros 2 itens aqui. Então, essa modalidade de aplicação, existe uma tabela de modalidade de aplicação. E aqui no caso desse exemplo aqui do combustível, a gente tem um 90 nessa modalidade de aplicação. Aplicação direta. O que seria essa aplicação direta? O município mesmo está gastando diretamente. Então, se fosse lá na União, por exemplo, e ele está transferindo para o município, a gente utilizaria o 40, que é o caso aqui dos nossos 41, 42 e 43 aqui. Não, minto, desculpa. O 41, 42 e 43 vai estar aqui no elemento, que é a próxima tabela que eu vou mostrar para vocês. Então, no caso, quando a União transfere para município, seria o 40. Quando ela transfere para Estado, vai ter outro número, e assim por diante. Transferências ao exterior tem outro número. Então, no caso do município, quando ele está gastando o dinheiro, vai ser sempre o 90 aqui, aplicações diretas. Aí a gente tem aqui o elemento de despesa, que é o que eu passei para vocês ali antes, que no caso das transferências repasses, aqui pode ser o 41, 42 e 43. Lembra que eu mostrei aqui para vocês antes? Aqui. Só voltar. Aqui. 41, contribuições, 42, auxílios, 43, subvenções sociais, que é o que eu estava falando. Então, elemento de despesa pode ser 41, 42 ou 43, falando aqui do terceiro setor. Então, a gente tem essa tabelinha de elemento de despesa. Então, aqui a gente tem 41, contribuições, 42, auxílios, 43, subvenções sociais. Que seria, então, gente, nada mais, nada menos do que a quarta numeração ali do código de uma despesa. Reconheceram aqui? Usam lá, já usaram esses códigos? 41, 42, 43? 43, né? Que é o subvenções sociais, que é isso que vocês usam lá para os convênios, né? Lembraram? Lembraram? Alguém se familiarizou aqui com esses códigos? Então, gente, nada mais, nada menos é do que o código da despesa. Quando a gente pega aqui, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, quando a gente pega aqui o exemplo do nosso combustível, né? 3, que é a despesa corrente. 3 outras despesas correntes. Aplicação direta, porque é o município mesmo que está gastando. 30, material de consumo. Aí, quando a gente vem aqui na tabelinha desse elemento, 30, material de consumo, então a gente tem aqui que é o material de consumo, o 30. Mas a gente tem aqui juros da dívida, 23, por exemplo, seguro-desemprego, abono social, diárias, que é um que a gente usa comumente lá na administração pública, né? Então, é um detalhamento aqui do grupo. Então, a gente tem divisão entre corrente e capital primeiro, depois a gente tem o grupo, depois a gente tem a modalidade de aplicação, se vai ser direta ou indireta,
no nosso caso, quando a gente gasta lá no município, vai ser sempre direta, e aí a gente tem o detalhamento. Então, para cada dotação lá, a gente tem aqui um númerozinho, que, na prática, estou passando aqui para vocês entenderem o que é isso, né? Mas lá, quando a gente vai fazer o empenho, a gente já puxa direto, né? E o númerozinho já vem direto lá no sistema. Pelo nome, né? De áreas, por exemplo. Aí ele já vai puxar o 3390.14 aqui, né? É assim que funciona. Mas só a título de curiosidade para vocês, o que quer dizer esse número, né? Para vocês entenderem, assim, quando vocês puxam lá, da onde que surge, e também no nosso contexto aqui dos repasses, né, que a gente estava falando, vai ser o 41, 42 ou 43. Certo? Deu para entender essa classificação aqui, gente, esses números? Se familiarizaram lá com o que vocês fazem no dia a dia? Então, assim, nada mais é do que corrente vai começar com o 3, capital vai começar com o 4, e daí vai ter o detalhamento de acordo com essas tabelas aqui, que são nível nacional. Então, todo mundo utiliza essa numeração. Certo? Plano de contas do servidor público, exatamente. Que vive mudando, inclusive, né? Não sei se vocês passaram por problemas esse ano de contas, assim, quando a gente começa... Sim. Estava começando ainda, né? Mas deu para entender aqui, gente? Deu para entender alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, assim, ninguém é obrigado a decorar esses números, né, gente? Mas acaba decorando às vezes, né, quando trabalha, né? Por exemplo, 41, 42 aqui, né, já sabe que vai ser isso, 43, né? 43, que é as subvenções. E assim, já vai se familiarizando com isso, e se um dia precisar consultar, existem essas tabelas aqui, né? Tiver dúvida quanto a algum número, quanto a algo que tem lá no sistema, a gente tem aqui esse material para consulta, certo? Mas é humanamente impossível, impossível não, né? Mas humanamente difícil decorar todos esses números aqui. Maioria, né? O que a gente usa? O que a gente usa? No caso de vocês aqui, vai usar o 43 aqui, né? Vai usar o material de consumo, vai usar o diárias, que é bastante usado, obrigações patronais, que é lá de folha de pagamento, mas, assim, muitos desses não vai usar. Mas usa diárias? Uhum. Serviço legal, serviço legal usa bastante. E não deve ter versões financeiras, né? Eu também não vejo muito na prática isso, por isso que eu falei, tipo, é difícil ver por aí, mas existe, né? Existe a possibilidade, existe essa diferenciação. Certo, gente? Tranquilo? Agora a gente entra num outro assunto aqui. Então, falamos aí já da diferença, convênio, auxílio, contribuições, a gente viu que cada um tem o seu código, né? E agora a gente entra numa outra questão, que é parcerias, cooperação e colaboração. Bom, gente, então a gente já falou bastante hoje. O que é uma parceria? O que é uma parceria? Eu quero fazer uma parceria com a Thaís. Vai me dar o que em troca? Né? É isso. Um doce? Ah, doce eu acabei de comer. Chocolate não, né? Chocolate não. Então, o que é uma parceria, gente? É uma troca, né? Parceria é uma troca. Então, quando a gente tem lá um contrato, né, da administração pública com o terceiro setor, a gente tem uma troca, né? Teoricamente, pelo menos é isso. É do tipo, eu te dou dinheiro, te dou recurso financeiro e você vai me dar o que para mim? Vai me dar serviço de saúde, educação, se é limitada, né? Então, parceria é uma troca. Então, aqui tem um termo, uma definição aqui desse termo parceria. Então, conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica
estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projetos expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Então, gente, uma definição aqui, mas quais são as palavras-chave dessa definição? Né? Existe uma troca. Troca. E existe uma relação jurídica para isso. Por isso que a gente tem que celebrar um dos contratos, um dos instrumentos lá que a gente viu, né? Ou tem que ter um termo de convênio, ou uma das formas lá para regulamentar juridicamente. Existe uma relação jurídica aqui para ocorrer essa parceria, certo? Então, volto a falar, estamos falando de dinheiro público, né? Então, por isso existem essas formalidades, e depois vai ter lá prestação de contas e tudo mais também, né? Mas, então, existe essa relação jurídica aqui. E aí, existe... então, essa definição, na verdade, ela é de acordo com a Lei 13.019 de 2014. Lei essa que vocês já ouviram falar, né? Quem trabalha aí com essa questão de repasses, já ouviu falar na 13.019, que é uma lei? Não? Que é uma lei que regulamenta, então, toda essa questão de parcerias, né, de repasses para o terceiro setor. Então, Lei 13.019 de 2014, ela que define aqui esse termo. E aí, acordo de cooperação, quando a gente fala de parceria, a gente está falando ou de cooperação ou de colaboração. Já falei aqui para vocês antes, basicamente, sobre o acordo de cooperação, né, que a gente viu lá nos instrumentos. Então, a cooperação ela ocorre quando existe uma parceria, mas não existe uma troca financeira. Volto a falar, financeiro, dinheiro. Não existe dinheiro, mas pode existir aqui uma doação de bens, por exemplo. A administração pública pode doar lá um bem público, então continua caracterizando aqui um acordo de cooperação. Só não tem dinheiro sendo transferido. Tem só um bem, por exemplo. E aí, para ocorrer tudo isso, existe o chamamento público. Já ouviram falar no chamamento público? Já, né? Antes estava falando aqui para vocês da lei de licitações, né? Então, quando a gente tem uma lei de uma licitação, desculpa, a gente tem uma licitação, a gente tem lá um edital de licitação, vai ter uma modalidade de licitação para ser adquirido, comprado lá um bem ou um serviço, né? Certo? Quando a gente tem lá uma licitação, né, ocorre isso. E quando a gente tem aqui uma parceria, corresponde ao que é equivalente à licitação, só que para contratar, né, repassar para alguém dinheiro. Então, também existe lá um edital para chamar as entidades para fazer uma parceria, né? Da mesma forma que a licitação é um processo competitivo para contratar alguém aí para estar repassando o dinheiro, certo? Já viram lá o edital de chamamento público? Já devem ter visto, né? E também lá vai ter todas as regras do que a entidade precisa ter, né? E vai ser selecionada a melhor proposta. Vai ser, então, o equivalente a uma licitação mesmo, né? Várias pessoas jurídicas vão lá participar para depois fazer essa parceria aqui com o setor público. E aí a gente entra numa parte aqui, estava falando agora há pouco para vocês que existe a Lei 13.019, 2014, que ela regulamenta a questão desses repasses. Mas, além dela, que outras leis que falam sobre a questão dos repasses financeiros? Tem alguma ideia de leis que falam sobre essa matéria? O que regulamenta vocês repassarem dinheiro lá da entidade para uma entidade de terceiro setor? Onde que está previsto isso?
Primeiro, lei orgânica do município. Lá na lei orgânica, né? Lei orgânica de cada município pode ter disposições sobre convênios, né? Sobre o que repassar. Então, na lei orgânica municipal, pode ter isso, certo? Lei orgânica pode ter disposições. Lei 4.320 de 64. Já viram essa lei lá no setor público? Já, né? Duvido que não. Não? Sim, né? 4.320 de 64 é a lei que fala de direito financeiro. Então, é uma lei que fala sobre... Velha, né, essa lei, 64. E até hoje ninguém mexeu nela, não tem nem projeto para isso ainda, né? 64, está lá. A gente continua seguindo os mesmos padrões de 64, em termos de orçamento aqui. Então, é nessa lei que ela prevê tudo lá relativo ao orçamento. PPA, que a gente segue, LDO, LOA. Então, na 4.320, tem lá diretrizes sobre orçamento. Logo, tem lá também disposições sobre as classificações da despesa, que é isso que a gente viu hoje. Corrente, capital, e aí por diante. Então, essa lei embasa aqui por estar falando de matéria financeira, e a gente está falando de repasse financeiro, tudo a ver com dinheiro, né? Então, essa lei ela tem relação com os repasses financeiros, porque ela dita toda a regra aí de orçamento. Lei Complementar 101/2000. No início da tarde, hoje, a gente estava falando, né, sobre essa lei. Que falei que a colega entrou antes da 101/2000 ainda, né, Margot? Trabalhar no setor público. Mais alguém? Vocês não, né? Antes de 2000, começaram a trabalhar no setor público? Não? Então, existiu um antes e depois, né? Para as meninas que chegaram depois, a gente estava comentando no início da aula, que ela trabalha há 27 anos no setor público. Então, há 27 anos... Existia cofre lá na administração pública, na prefeitura, né? A gente estava brincando com isso mais cedo. Existia cofre, existia cheque. E digamos que as coisas eram mais largadas do que hoje, né? Hoje tudo afunila, né? Eu não sei, Sim. às vezes a gente comenta sobre isso, como é que conseguia, como é que passava, como é que... Era tudo assim, era muito mais fácil de existir falcatrua. Fazia edital, uma máquina de escrever, uma datilografia. Publicava lá no mural da prefeitura e pronto, né? Quem quisesse ia lá. Sim. Gente, antes de 2000, né? Por exemplo, o que a lei traz hoje para nós, né? O que a 101, uma das principais coisas que essa lei 101/2000 ela traz para nós? Limite de gasto com pessoal. Já ouviram falar lá no município de vocês? Sim, né? Essa é outra questão que duvido que alguém não ouviu falar, né? Sobre... Oi? Fala-se muito, né? Qual que é o limite de gasto pessoal? 54? Sempre era? Como? Eu sempre era essa pergunta. É a pergunta. Eu pensei se sempre, acho que 47 é o policial. É mais... Sei, tem as faixinhas É. policial. Sim. Do início. 54. Então, assim, é 54% máximo, que é o legal, e 6% para a Câmara, né? Então, 54 e 6, 60% para o município. O prudencial é 95% do 54. 95% do 54. Então... Não, é 95% em cima do 54%. Não lembro de cabeça agora quanto que dá, mas 95% é o prudencial e 90% é o alerta. Então, pega o 54, 95% é o prudencial, que daí já começa a ter algumas implicações, e 90% é o alerta, que é só o alerta mesmo, né? Então, uma das principais coisas que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe foram esses limites, né? Que antes não existia. Então, você imagina assim, o prefeito não ter assim, trouxe limite de pessoal, trouxe um limite de dívida. Então, antes de 2000, não existia nada disso. Tinha alguma coisa para arrumar no edital, se arrumava, você republicava. Era tudo bem largado. Muito fácil, assim, falando de uma mais simples, de roubar dinheiro. Era muito fácil. Não tinha controle. Licitação também era quem quisesse, quem o prefeito quisesse. Sim.
até pouco tempo atrás, quando eu entrei trabalhar, ainda existiam uns resquícios disso, de e tal pessoa lá da cidade tem um contrato perpétuo, assim. Exatamente. Então, assim, antes de 2000, acho que existe um antes e um depois, assim, né? E daí foi quando foi a época que fechou vários fundos municipais também, porque daí, para cobertar limite de despesa, terceirizaram não, né? Passaram para o INSS e fecharam o fundo. Bem aí com a lei, para cobrir algumas coisas ali, pegaram o dinheiro do fundo. E deixaram a conta para o município pagar para o INSS depois. Sim, para arrumar as coisas por causa da lei de responsabilidade fiscal. E depois deixou a dívida para pagar o INSS. É assim, né, que alguns municípios estão pagando até hoje. Não sei se é o caso de vocês, mas em alguns municípios aconteceu isso. Como? Questão com o prédio, Não é essa. É assim, pegou-se o dinheiro do fundo, ajustou-se lá para se adequar à lei de responsabilidade fiscal, e daí tinha que fazer o aporte para o INSS do que, né? Compensação previdenciária dos funcionários que se aposentam que estão da época Do fundo. O nosso município nunca pagou nada. Agora, vão pagar mais de não sei quantos milhões. Essa história aí, para daí poder aposentar o povo lá pelo INSS, né? Então, foi o que aconteceu ali em 2000, quando mudou-se a lei, né? Então, os municípios tiveram que se ajustar assim, a essa questão, e um dos episódios que aconteceu foi o fechamento do fundo de alguns municípios. Que tinha e que tiveram que... fizeram isso. Houve até uma questão assim, né? Porque daí os funcionários tinham que aceitar, né, esse fechamento do fundo. Os contribuintes, né, tinham que aceitar. Então, teve alguns municípios, né, tem um exemplo, alguns municípios que deixaram de pagar os funcionários 3 meses, assim. Salário mesmo, salário. Você imagina a pessoa não receber 3 meses. Coitados, no meu caso, coitados dos credores, né? Os cobradores estavam fazendo fila na porta. Exatamente. E daí, assim, cortou o salário 3 meses, imagina o desespero de todo mundo, né? Se vocês assinarem aqui, aí a gente volta a pagar. E daí, para fechar o fundo. A realidade que aconteceu foi essa mesmo. Enfim, né, gente? Mas é o que a gente já estava falando hoje, né? As leis aí, as novas leis vêm para afunilar, né? Cada vez mais, né? Um exemplo que a gente falou hoje é a nova lei de licitações, que não vai permitir qualquer coisa, né? Não está permitindo já qualquer coisa, e assim por diante. Então, o que tem a ver aqui a lei complementar, o que ela trouxe a respeito do nosso assunto aqui, que são os repasses, né? Então, primeiro, é vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput. O que é o caput? O artigo 11 aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a arrecadação de todos os tributos. Então, o município, para receber recursos, para receber transferências voluntárias, ele tem que ter responsabilidade na gestão e, efetivamente, arrecadar todos os tributos dele, senão ele não vai receber transferências voluntárias, que são aquelas transferências que a gente já falou hoje, né? O que são as transferências voluntárias? Que são os convênios, aquelas verbas extras, digamos assim, que vêm lá para o município. Aí o que eu já comentei com vocês, a questão dos limites de pessoal aqui. E quando? O que é uma das implicações de atingir o limite de pessoal, né? Vocês vivem essa realidade lá no município de vocês, né? Por que o prefeito é tão desesperado, preocupado, né? Se tem uma coisa que mexe com a preocupação deles é atingir o limite de pessoal, né? Não pode. Por quê? Porque uma das implicações também é deixar de receber transferências voluntárias. As duas ali se olharam e riram, né? Estão com a certidão. Vocês falaram quando chegaram, né? Que estão com a certidão bloqueada? Não, mas essas são as entidades, né? O município não. O município está passando por um perrengue na questão do limite de gastos. Com o pessoal? Tá alto. Precisa fazer concurso. Ele não pode. Não pode fazer. Sim.
Nossa, lá Até podiam chamar até bem mais. É que vocês têm royalties, né? não pode ser. Que queria fazer É, mas é que daí sobra sobra exatamente. Ele é, na verdade, Eleva a arrecadação, né? o binacional dos Eles são municípios, o deles é o município inteiro da usina Itaipu. Eternamente recebendo royalties. Ah, mas eu não sei, Thaís, eu acho que você não Eu acho que não vai terminar. Eu também acho que não. Eu também acho que não termina. teve uns falatórios que eles iam fatiar para tipo, todos os municípios do Brasil. Vinha aquele tomate do petróleo, o biomas mineral, né? Estão falando isso. A gente disse que vai aumentar. Eu acho que não termina. Particularmente, acho que não. Mas terminar, cessar, acho que não. Até quando? acho que agora. Ela como prefeito Do PT. Não, ele é presidente da Associação Dos mineiros. São vários municípios. São quantos municípios? São uns 20? Né? 20. Foz, Uhum. quase Guaíra, né? Só Figura e Cascavel, né? Aquele daí não. Acho que eu não. Marechal, o D4 já não recebe, que desmembrou de Marechal Marechal não recebe. Eles recebem, e eles perderam uma boa fatia, porque nós desmembramos entre o Rio do Oeste e Mercedes. Que é a nossa já vocês estão fazendo, então vai ter que distribuir isso. Mas também nunca vai se municipar para eles. Claro que eles vão perder o resto, porque mais antes de. Sim, é uma teoria. Isso. Então, gente, uma das coisas que implica, né, o porquê que se preocupa tanto com despesa de pessoal é a questão de, se ultrapassar lá o limite de despesa com o pessoal, o que vai acontecer? Vai perder o direito a receber transferências voluntárias. Então, perde o direito a receber qualquer repasse aí financeiro, porque está com um limite de despesa de pessoal alto. Então, essa é a questão. Estão sofrendo lá com isso? Vocês falaram isso? Sempre, assim, nós temos a educação em período integral. Então, Eu lembro que vocês comentaram no curso disso. eu saí das 7h30, Você já tem integral? já, desde 2008. Lá nós temos o estadual de inscrição e diz que ano que vem vai para o municipal. Vocês têm dinheiro, vocês podiam mesmo. Na verdade, investimento. Lá, não sei para vocês, mas para nós é que mas é que assim, né, Thaís? Vai ter que chamar, né? Vai ter que chamar. É obrigatório agora, tem que ser. Então, o estadual já aderiu esse ano. O municipal, diz que não É um incentivo. é o limite. Então, que vem baixo, de ano inteiro né? funcionando. E assim, atende toda a questão daqueles pisos salarial do professor, né? Então eles alegam que a folha de pagamento nossa é ultrapassada por conta dessas questões. Aí um pouco sim, né? Querendo ou Não não. afeta, né? Isso aí. Claro. Imagina o professor tempo integral para todo Nós mundo. estamos, acho que com vacância de cargo de professor, acho que 23, que está assim, professor fazendo jornada extraordinária, porque não consegue fazer concurso. Mas o curso tem que ter isso. Sim. Não tem como deixar sem. E daí, isso está A gerando. primeira coisa que todo mundo que o pessoal tudo baixa, quando começa a discutir o assunto, é período integral de idade. Mas aí, tanto o prefeito quanto o secretário de educação e o professor, né, então, só não. Vamos cortar do outro lado. Mas não, a não educação não ensina. A educação tem que ser. Daí por isso que vocês não conseguem nem abrir concurso nem nada. Tipo, a área administrativa daí. Até que a educação deles está parada. Não é fácil. E o município, a arrecadação é mínima. Eu não sei como que ainda caminha, porque a usina lá, que era a nossa, ela no passado fechou. Eles arrendaram toda a terra lá, não
vende tudo, menos as terras de cana, né? Aí o plantio de cana é das usinas dos municípios vizinhos. E eu fiquei sabendo desse jeito, até eu falei, agora eu vou perguntar severo, né, que toda a arrecadação do ICM, dos impostos desses plantio vai para esses municípios, para as usinas. Gente, então a gente só exporta. Aí só está produzindo. Emprego, Produzindo. Fechou, então milhões de emprego e ainda não arrecada, as terras estão lá, mas vai distribuindo a arrecadação que poderia ser. Sim. Por isso que eu perguntei nos olhos que eu falei assim, acho que eu devia brigar para ter esses, né? Se o plantio é ali, Sim. tem que seja obrigatório que alguma coisa volte para o município. Tipo uma cota parte. É. Vocês só estão produzindo e mandando para fora. Tipo isso mesmo. Gente, outra coisa que é disposição da Lei 101/2000 aqui, são exigências para a realização de transferência voluntária. Existência de dotação específica. Então, é aquilo que a gente já comentou hoje sobre LOA, né? Que tem que ter previsão na LOA para que sejam feitas essas transferências voluntárias, esses repasses. Então, isso também é decorrente aqui da Lei 101/2000. Então, tem bastante coisa, a gente percebe que tem bastante coisa aqui da Lei 101/2000 que impacta na questão de transferências financeiras. E ainda, lembra do que a gente já falou antes, certidão negativa, né, que a gente comentou, das entidades, que até as meninas trouxeram aqui, né, que não tem? Então, deve existir, por parte do beneficiário, que ele se ache em dia quanto ao pagamento de tributos. Então, é aquilo, né? Quer receber dinheiro público, tem que estar em dia com as obrigações tributárias. E isso também é uma disposição aqui da Lei 101/2000. Certo? E aqui também tem uma vedação sobre transferência voluntária de recursos para pagamento de despesa com pessoal ativo e inativo, que não pode, então, ter essa transferência para essa finalidade, né? Transferir, então, fazer a transferência voluntária para pagar a despesa com o pessoal lá no município. Também é uma disposição aqui da Lei 101/2000. Aí, a gente tem também a lei, além da Lei 101/2000, que dispõe bastante coisa aqui sobre essa questão das transferências, a gente tem as nossas leis orçamentárias, né? Que orçamento é a base de tudo lá no município, né, gente? Então, tem que ter previsão orçamentária, e essa previsão orçamentária está nas leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. E quando a gente fala de LDO, a LDO, ela dispõe aqui sobre várias questões, né? O que é a LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela vai orientar a elaboração do orçamento, né? Já viram a LDO lá do município de vocês? A LDO é aprovada ali em julho pelos vereadores e tal, e ela depois orienta a elaboração do orçamento. E ela pode dispor também sobre transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Então, a LDO, quando ela é elaborada lá pelo Executivo, depois os vereadores votam, então pode conter alguma disposição aqui relativa a essas transferências de dinheiro. Pode ter algo lá na LDO sobre isso. E, além disso, além de todas essas leis aí que são leis nacionais e tal, lei orgânica, que fala sobre essa questão de transferência de recursos, a gente ainda tem as leis autorizatórias específicas. O que quer dizer isso, gente? Quando a prefeitura decide não, né? Quando ela faz o processo de transferir dinheiro para um hospital, por exemplo, né? Ou para a PAI, ou para qualquer entidade sem fins lucrativos lá, ela vai ter que formular legislação específica para isso, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo até do estado de São Paulo. Então, tem um decreto aqui que dispõe sobre a autorização de repasse financeiro
para a entidade Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. Então, sem saber do nosso colega de São Paulo que ia participar hoje, mas acabei trazendo um exemplo aqui de um decreto lá de São Paulo, que vai dispor aqui sobre, de um município lá do estado de São Paulo, que vai dispor aqui sobre um repasse. Então, eles foram lá e fizeram um decreto normatizando, que esse repasse seria feito. Já viram lá, já conviveram com legislações lá no município para esses repasses? Sim? Vai no CIT? Né? Vai no CIT? Então, gente, aí trouxe um exemplo, além desse exemplo lá do estado de São Paulo, trouxe aqui também um exemplo do Paraná. Então, entidades filantrópicas recebem 184,4 milhões para custeio de serviços de saúde no Paraná. Então, aqui foi o Paraná, que está transferindo para algumas entidades filantrópicas esse valor considerável, de 184 milhões aqui. Então, ele está transferindo. E, por conta disso, ele elaborou lá uma portaria, que é... Cadê o número da portaria aqui? Aqui, portaria 96, 7 de fevereiro de 2023, e portaria número 443, 3 de abril de 2023, que destinam auxílio proveniente da transposição e transferência dos saldos remanescentes de exercícios anteriores a 2018 nos fundos de saúde. Então, o Paraná está distribuindo aí um dinheiro que era anterior a 2018, um dinheiro que estava acumulado. Ele está distribuindo para essas 499 entidades filantrópicas, então, relacionadas à saúde, e, por conta disso, ele fez uma portaria. Então, assim, gente, portarias tanto municipais, quando o município de vocês vai fazer transferência lá, se elabora uma lei, constando todos os detalhes, o que vai ser transferido, para quem e tal. E aqui, no caso do município do Paraná, que também vai fazer a transferência desses recursos, também há essa distribuição. Certo? Então, além das leis que a gente já tem de recursos, além das leis nacionais que a gente já tem dispondo sobre esse repasse de recursos, quando é feito lá localmente, também existe uma legislação. Certo? Pessoal, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? E aí, temos aqui a nossa lei-mãe aqui, que fala sobre transferências. Já comentei com vocês antes, vocês já devem ter visto também. Então, a Lei 13.019, de 2014. Ela estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações de sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperações com organizações da sociedade civil. Então, gente, lembra daqueles instrumentos que a gente viu no início da tarde hoje? Termo de cooperação, termo de fomento. Então, são instrumentos que vão regulamentar essa parceria aqui. Então, tudo isso está disciplinado na lei aqui, que é, igual eu falei, lei-mãe da questão dos repasses, que é a Lei 13.019, de 2014. Tranquilo? Ok? Gente, então, agora é só uma pequena atividade para a gente finalizar. Já estamos quase finalizando o painel de hoje. Com base no que a gente viu aqui, quero que vocês formulem o número de uma despesa que vai fazer parte aqui de um exemplo. Lembra da classificação da despesa lá, 3, 90, tal. Quero que vocês formulem
uma numeração de uma despesa para atender a uma determinada parceria. Então, assim, parceria tal, podem pegar até um exemplo lá do município de vocês, parceria com a PAI, parceria com o hospital, e o código que seria a despesa aqui desse projeto, dessa parceria. Tá? Então, por exemplo, tem hospital lá no município. Então, qual seria o número, a classificação aqui de uma despesa lá para fazer repasse para esse hospital? Então, assim, só vocês montam e falam daí, o nosso convênio é tal, nossa parceria é tal, e a despesa aqui seria essa. Pronto, gente? Conseguiram fazer? E aí? Sim. Vamos ver, né? A gente pegou um exemplo aqui da parte que a gente faz o repasse para eles para pagamento da folha de pagamento. Aí a gente usa a daí eu uso um, né? 31,91. 31,91. A 11. Aí 11 seria os salários. Sim. Certo? É assim lá também? Não, é que a gente tem a subvenção, a gente não paga os salários deles, eles atendem a alguns deficientes no nosso município. A gente vai todo dia lá na cidade vizinha, eles atendem. Na cidade vizinha? Qual que é o... Não entendi por que na cidade vizinha, assim, qual que é o... É porque lá em Patum, onde a Tem. Essas crianças especiais, E né? daí o Marechal que você deu para vocês? Eles têm lá em Lá no vai. 4 pontos, leva Entre Rios do Oeste, leva todo mundo vai para Marechal. Mas a sua 14 de eu vejo também, que a PAI recebe dos alunos de cidades vizinhas. Aí a gente tem que fez Despesa corrente, 50, em vez de 90, vai ser 50, que é transferência para entidades significativas, de área privada, e 43 enquanto assistência social, porque eles fazem essa atividade com os nossos alunos. Então é para pai do outro município. Isso, tem uma mais próxima. Bem curioso. E há anos já nós temos isso. Nossa, Há décadas. Nossa, quando eu era criança, já veio lá junto com a escola. É 33, 50. 43, 50, 43. E o seu? Eu fomento no primeiro que esse 50 para a transferência das instituições privadas culturais. Qual transferência? As instituições privadas culturais. Culturais. Muito bem, gente. Belos exemplos. Conseguiram entender a lógica das classificações? Sim, muda a realidade, né? Essa da PAI no município, eu não achei. Para mim, na minha cabeça, todo município tinha sua PAI e isso. Na minha cabeça, né? Até a cidade do estado de São Paulo, nosso A vizinha, A nossa pai também lá no Marechal, acho que veio nós, para pregar no Rios do Oeste, Mercedes, 4 pontos, Alves São Paulo. Reúne todos os municípios ali do Uma estrutura bem curioso mesmo. Muito bem, gente. Obrigado. a Polícia Federal do Fazenda Aprendiz, para eles fazerem também, ônibus. lá foi tipo coisas pequenas de computador. Eletrônico. Fizeram bazar, Brinquedos. Não é fácil manter, né? Gente, essas entidades... Profissionais qualificados. Já trabalhei em PAI há muito tempo atrás, antes de trabalhar, e realmente, tipo, não tem muito de onde vir dinheiro, assim, é só os... Lá em Guaranaçu, na PAI, eles têm uma oficina de arte, sim, que eles fazem artesanato para vender, é uma das fontes de receita também, daí fazem feira de muda todo ano, e é assim. Elas fazem lá artesanato, eu também vendem, eu acho que elas revertem. É assim que se mantém. Gente, muito obrigada. Obrigada pelos exemplos. Obrigada pela tarde, pela participação de vocês. Obrigada. Até amanhã. Amanhã nos vemos 9 horas.